A gente começa falando, sem mais delongas, de uma entrevista do presidente Lula. Ele diria que ele ligou a metralhadora ontem. Segundo o presidente, o Banco Central independente, tão festejado pelo mercado, é uma bobagem. A meta de inflação de 3,7% é baixa e pediu que não cobrem dele seriedade fiscal, Eduardo Costa. E falou um pouquinho demais ou não? Bom dia. Bom dia a todos. Hoje eu já escutei a Rita falando que o tal do mercado, que a Rita que entende esse mercado, está assustado. E eu imagino que o mercado que eu gosto, que é o mercado central, também está assustado. O presidente precisa desligar a metralhadora e começar a governar, sabe? Repetir que o salário mínimo vai subir não resolve, porque o salário mínimo continua o que o Bolsonaro prometeu. Repetir que vai aumentar a quantidade dos brasileiros isentos do imposto de renda também não ajuda, porque faz primeiro. Agora, ontem, inclusive, nós estávamos falando da reforma tributária, que eu só vou comemorar depois que ela acontecer. Eu acho que é mais uma firula para jogar aumento de custo na vida da classe média brasileira. E eu esqueci de falar aqui, rapaz. Por que o governo não faz a reforma administrativa, Lula? Para diminuir, diminuir os custos do governo. Por que não faz? Porque é mais fácil espetar na nossa conta. Quer dizer, aumenta o número de ministérios para 37 e começa a falar que precisa de... Não tem responsabilidade fiscal, diz que não precisa cobrar esse dinheiro, quem sabe fazer, e começa a cobrar. Você sabe, Júlio, eu estava pensando nisso ontem, você sabe a única coisa concreta, estou falando concreta, que o governo Lula fez nesses primeiros dias de governo, foi anunciar o aumento do piso da educação para os professores, que é justo, mas quem vai pagar é estados e municípios. E que estão dizendo que não dão conta. Então, gente, desce do palanque, vamos trabalhar. Ô Rita Mundim, dando bom dia para você e te perguntando, eu separei essas três questões que ele falou muito mais, né? Mas falou sobre o Banco Central, a meta de inflação e também sobre a seriedade fiscal. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Realmente, assim, a coisa que mais me chamou a atenção nesse discurso foi o desmerecimento de um trabalho reconhecido mundialmente, que foi o trabalho do nosso Banco Central, que começou a subir os juros antes das maiores economias do mundo e com isso colaborou para que a inflação fosse hoje, a inflação brasileira em 2022, apresentasse um dos menores índices de inflação do planeta. Então, a gente não deve desmerecer aquilo que está funcionando. E o que me chama a atenção, e a gente tem que ficar buscando os sinais, né? Esse discurso do Lula, esse desprezo à autonomia do Banco Central, essa fala sobre a meta da inflação, ela vai de encontro a alguns sinais no sentido de criar uma moeda única no Mercosul, numa integração. Até o próprio ministro Haddad, lá em Davos, deu sinais dessa integração, o que seria um desastre para o Brasil, diante das nossas contas públicas, que ao contrário do que o governo petista fala, elas estão nos melhores níveis desde 2013, em termos estruturais. Nós estamos com superávit fiscal, vamos fechar o ano com superávit fiscal, com a inflação sob controle, quase no teto da meta e gerando empregos, né, com a arrecadação da Receita batendo recordes. Então, agora vem um governo que abre a caixa, né, sem falar de onde que vai vir a Receita, e já está desmerecendo aquilo que foi entregue de uma forma consistente. Então, vamos tomar cuidado nessa fala, porque por trás dela pode vir uma moeda única, esse projeto de moeda única, e outra coisa que chamou a atenção, que o ministro Haddad tentou tranquilizar todo mundo, falando que a reforma tributária, num primeiro momento, viria em cima daquela que já foi apresentada e já foi discutida, principalmente no Senado, pelo Bernard Rappi, que inclusive é o secretário de reforma tributária no Ministério da Fazenda. E
E o Lula insiste em falar que tem que colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Isso é óbvio, mas ele atropela o seu próprio ministro, porque essa questão de tributar renda é a reforma que foi apresentada pelo Paulo Guedes, foi aprovada na Câmara e engavetada no Senado. Então, é um monte de tiro que vai deixando o investidor, vai deixando o cidadão confuso. E outra coisa que me chamou a atenção ontem, que o tom dele no final da entrevista era quase que messiânico, que ele tem 4 anos, que ele vai fazer, e essa comparação de um governo Lula lá atrás, nós estamos falando de 2003, e falar em 2022, 2023, quer dizer, você tem 20 anos depois, o mundo é outro. Os problemas são outros. Ele não pode garantir no seu discurso que a prática de 2003 será a mesma de 2023, porque o mundo é outro. E também me chamou a atenção porque ele falou que a Janja, a primeira-dama, vai fazer o que ela quiser. Ele deveria nomeá-la para dar a ela poder para ela fazer o que ela quiser. Estamos numa democracia e não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Ricardo Kertzmann, bom dia para você. E essas falas do presidente Lula, a entrevista, eu separei 3, né? Mas a metralhadora foi ligada mesmo ontem. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Eu vou me ater a esses 3 tópicos, né, Júnior? Não quero ser repetitivo, a Rita já falou bastante. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte fato. Quando ele acha pouco, ele critica uma meta de inflação de 3,7% ao ano e questiona por que não pode ser maior, por que não pode ser 4,5%. Semana passada, se eu não me engano, a gente debatia aqui, Júnior, que atualmente 60% de um salário mínimo compram uma cesta básica. Uhum. Isso com a meta de inflação de 3,7%. Então, alguém tem que avisar para o presidente Lula que se deixar a inflação comer solta, esse número vai subir mais ainda. Aí é que a gente vai ter fome no país mesmo. Mas aqui, deixa eu fazer uma advogada do diabo aqui. Isso aqui sempre foi ficção. O que? A meta de inflação? Não, porque nunca chega no centro da meta. Não, essa é a busca, né? A meta de inflação, Júnior, ela é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, né? Aliás, presidente Lula, não é só o presidente do Banco Central que um dia chega e resolve passar os juros para cima e fazer política monetária, não. Isso é o Conselho Monetário Nacional. Essa meta, Júnior, ela é perseguida aqui no Brasil e agora de forma autônoma, independente, ainda bem, isso é uma grande conquista nossa, como nas principais economias, essa persecução dessa meta é o que norteia toda a economia, é o que norteia a taxa de juros, por exemplo. E sem isso, fica praticamente impossível você chegar a uma inflação mais baixa. E a gente tem que lembrar que a inflação é alta no país e principalmente essa questão do Banco Central ser independente, a importância disso, a culpa não é do presidente do Banco Central. A culpa não é dos empresários, a culpa não é só de guerra, de pandemia, a culpa é do governo, ou a culpa são dos governos no mundo inteiro. É o governo brasileiro que desde 1947, por exemplo, produz déficits fiscais em série. E é isso que estoura as contas, é isso que faz com que a taxa de juros suba. Então, respondendo a sua pergunta, não é ficção, é uma busca por uma meta. E a gente já conseguiu bastante sucesso nos últimos anos com essa busca por essa meta. Ô, Júnior, então voltando, né? A gente tem essa questão da meta de inflação, que ele diz que é pouco. A gente tem a questão do Banco Central Independente, que ele é contra, como se isso não fosse necessário num país como o Brasil. E tem que lembrar que sim, se a gente tem hoje a maior inflação, maior taxa de juros real do mundo, e é verdade, é ruim isso, ele tem que criticar mesmo, a gente também tem uma inflação que é a metade da inflação dos Estados Unidos e a inflação da zona do euro. Então tem que dar parabéns também, tem que criticar o que é correto e também tem que enaltecer o que também é correto. E por fim, só para encerrar, responsabilidade fiscal, que ele disse que é uma bobagem. Eu sugiro ele perguntar para bater um papo com a Dilma Rousseff, com a colega dele, se é bobagem responsabilidade fiscal e aonde termina um governo que não tem responsabilidade fiscal.